ó, gravado na nuvem. Pergunta ao Felipe. Vou perguntar a ele, vou falar com ele depois que a aula acabar, ver se eu ligo pra ele, pra ver se ele. Ele tá colocando as minhas aulas no YouTube? Sabia não. Ah, tá. Aí, ó, o Vitor aí, o rapaz aí que perguntou. Ele tá botando as aulas no YouTube. Bom, gente, vamos lá. Eu vou falar dessa primeira parte. Dessa primeira parte, não, perdão, né? Lembra da semana passada? Na semana passada eu falei de interferência, né, bitridimensional, quando é construtiva, quando é destrutiva, quando que elas estão em fase, quando que elas estão em oposição de fase. Vocês lembram disso? Conseguiram revisar? Conseguiram estudar isso? E hoje a gente vai continuar, né? Para terminar essa listinha que eu falei com vocês, falta falar apenas, né? Apenas, porém também é bastante interessante essa parte da matéria. Graças a Deus, na EA só tem caído dessa forma teórica, tá? Então, hoje vou falar de 3 coisas com vocês e eu já estou pensando em começar a acústica para adiantar, né? Que aí a gente encerraria o edital na semana que vem, tá? A gente encerraria o edital na semana que vem e aí eu vou ver com o Felipe se há necessidade de eu dar MHS. Mas aí, beleza. Porque vocês disseram que eu acho que um professor já deu, né? Ou deu só o começo, alguma coisa assim. Então, hoje eu vou falar de princípio de Huygens, vou falar de difração, experiência de Thomas Young. Aí a gente encerra e eu falo das qualidades fisiológicas do som, né, que é essa primeira parte de acústica. E a gente encerra a aula de hoje para na semana que vem encerrar a acústica e fechar o edital antigo, né? No edital novo, Física 2 ainda teria MHS, né? Mas aí eu tenho que verificar se já foi dado tudo direitinho ou não. Bom, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui algumas coisas. Ih. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é do princípio de Huygens. O princípio de Huygens, ele trata da representação da frente de onda. Lembra da semana passada que eu falei o seguinte? Se o meu papel estivesse propagando uma onda, tipo a onda do mar, né? Aquelas ondinhas que você consegue ver assim, né? Tal. Eu iria representar aqui no papel linhas cheias, lembra? A gente fez muito essa representação, né? Na verdade, a aula passada foi só isso, né? Falar dessas representações, falar de interferência construtiva, destrutiva e tal. Essa linha cheia representava uma crista e a linha tracejada representava um vale. Linha cheia, crista, linha tracejada, vale, linha cheia, crista, né? A distância de uma crista à outra era o lambda. Tudo bem?
Então, essa linha cheia aqui, ó, é como se a onda estivesse mais próxima de você, é o ponto mais alto dela, é o ponto mais alto dela. Aí ela vai lá embaixo, é vale. Mais alto, crista, mais baixo, vale, né? Então, linha cheia, crista, e linha tracejada, vale. A distância de uma crista a um vale, né? Não sei se você lembra, mas é lambda sobre 2. É metade do comprimento de onda. Show? Aqui que fala o princípio de Christian Huygens. Ele fala, né, que essa primeira onda que vai chegar aqui, né? Eu imagino uma goteira pingando aqui, ó, nesse ponto. Vai pingando, pingando, pingando. Ela vai produzindo essas ondas, né? Essa primeira crista em si seria as nossas frentes de ondas. Mas aí o que Christian Huygens diz? Cada ponto dessa frente de onda, que seria essa crista positiva, essa primeira que vai chegar no corpo, né? Imagina que você está aqui boiando, né? Aí vem uma onda e essa onda vai atingir você. Ela vai atingir você em um determinado ponto específico. Pelo princípio de Christian Huygens, cada ponto dessa frente de onda se comporta como uma nova fonte da onda elementar. Isso é esquisito, né? Mas eu vou te explicar isso pelo princípio da difração. Basicamente, esse ponto de frente de onda, né? Todos esses infinitos pontos de frente de onda, eles são pontos que podem gerar, né? Que podem se comportar como uma nova fonte, beleza? E eu vou te explicar no seguinte. A forma mais clássica de se explicar isso é pela difração, né? Depois de Christian Huygens ter dito isso, a gente fala do fenômeno da difração que uma onda pode sofrer. Então, difração. Quando a gente fala de difração, a EAR já chamou isso de habilidade do som, né? De contornar obstáculos. Porém, isso também acontece com a luz, acontece com todas as ondas em si que a gente conhece, o fenômeno da difração. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Imagina que eu coloque uma parede aqui, ó. Vou colocar uma parede. Coloque uma parede. E essa parede tem uma fenda, né? Uma brecha nela aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a brecha da parede. E aí eu vou provocando essa ondinha aqui, ó. Vou botar aqui a fonte. Aqui tá a fonte, vou botar chamar de F, beleza? E ela vai produzir as ondas, né? As frentes de ondas. O que eu quero dizer, né, quando eu digo a você que cada ponto desse se comporta como uma nova fonte? Ó, essa onda vai vir aqui, né? Vai se propagando e tal. Ela vai se propagando, né? Ó, ela vai se propagando. Calma, tá chegando. Quando essa bandida chega aqui, né? Você concorda comigo, né? Que ela vai sofrer reflexão, né? Ela vai incidir, mas ela vai retornar. Aí ela incide e retorna, beleza. Só que tem um ponto aqui, né? Ou uma parte dela que passa por essa fenda. Esse ponto que passa por essa fenda acontece como Christian Huygens previu, né? Que era, né? Esse ponto vai se comportar como uma nova fonte, ou seja, ele vai continuar aqui, ó, se propagando, né? Após esse obstáculo. E aí, qual é o nome disso, né? Porque se a onda continua aqui, né? Ela meio que contorna esse obstáculo, né? A partir da frente da onda e tal. Se ela contornou esse obstáculo, né? A gente chama isso de difração, tá? A gente pode representar também como raios luminosos, né? Como tá aí na apostila. Deixa eu colocar aqui esse desenho aqui também, ó. Deixa eu botar aqui rapidinho.
Bom, representei aqui, né, as frentes incidentes em si. Posso representar assim, ó, também, que seriam as cristas e os vales, porque essa setinha está indicando a propagação, né? Então, vou representar as frentes de onda aqui, ó, as cristas em si positivas e tal, né? Então, tá aqui, bonitinho. Aí, esse aqui seria o sentido de propagação, né? As setinhas, deixa eu botar aqui como tá na apostila. Só que, de novo, dessas ondas que estão incidindo aqui, você concorda comigo que as que incidem na superfície podem ser absorvidas, podem ser refletidas, né? Se a gente considerar se aqui isso aqui é transparente, também pode sofrer refração, né? Vai mudar de um meio para o outro, né? Se a gente considerar essa mudança de meio também. Mas preste atenção, eu vou ter, né, os raios luminosos que vão passar aqui direto, né? Esses feixes que vão passar aqui direto. Porém, eu também vou ter os que vão sofrer o desvio aqui, ó. Esse desvio proporcionado é o fenômeno da difração, tá? A definição que eu botei aqui é simples, né? Que eu botei na listinha que eu enviei para vocês, eu coloquei assim: o fenômeno chamado de difração é o encurvamento sofrido pelos raios de onda quando quando esta onda, no caso, encontra um obstáculo. Então, ela passa por esse obstáculo aqui, ó, ela vai sofrer um encurvamento. Essas frentes de onda vai sofrer um encurvamento. E aí é como se a gente considerasse, né, que ele tivesse contornado o obstáculo. A difração, né, como já caiu no EAR, como já caiu no Enem, ela trata em si, né, de uma forma mais simples, né? Um rapaz consegue conversar, questão clássica, né? Consegue conversar com outro pelo muro. Como é que ele consegue conversar com o outro através do muro? Porque, de alguma forma, o som chegou até ele, né? Se de alguma forma o som chegou até ele, eles estão conversando, é porque, né, de alguma maneira, o som, né, conseguiu contornar esse obstáculo. E de que maneira ele faz isso? Como é que ele consegue contornar esse obstáculo? Ele faz isso por meio do fenômeno da difração. Gente, não tem mudança de meio, tá? Mudança de meio é refração. Não está incidindo e voltando, não é reflexão, é outro fenômeno que é a difração, que é a capacidade aí, né, das ondas em si de alguma maneira contornar o obstáculo em si. Beleza? Tranquilo isso? Isso já aconteceu também, né? Não lembro agora de onde é essa questão, mas fala que um garoto, né? Ele consegue escutar a conversa dos pais. Os pais estão no quarto, contavam uma historinha lá. Os pais estão no quarto e ele consegue escutar a conversa dos pais, né? Atrás da porta, né? Ele tá ali de butuca atrás da porta e ele consegue ouvir a conversa dos pais. Como que ele consegue ouvir? Como que ele consegue ouvir a conversa dos pais por detrás da porta? Volto a repetir, pelo fenômeno da difração da onda, beleza? Isso aqui eu não vou nem entrar nesse mérito, eu nem vou entrar nesse mérito, mas isso aqui comprova um pouco, na verdade, rebate um pouco os preceitos de Isaac Newton, tá? Por quê? Porque lembra que em um meio homogêneo, em um meio isotrópico, os raios de luz sempre se propagam em linha reta? Lembra do princípio da propagação retilínea dos raios? Eu estou te dizendo que a difração, o raio vai passar só pelo fato dele passar por uma brecha, ele vai sofrer um desvio. Se ele sofre o desvio só por passar por uma brecha, calma aí. Então, na verdade, não leva em consideração o princípio certinho, né? Ele refuta, né, na verdade, o princípio de que os raios se propagam em linha reta, né, em um meio homogêneo, isotrópico, tudo mais. Porque os raios vão passar bonitinho, mas eles vão sofrer, né? Alguns vão sofrer um desvio. Então, eu até botei aqui, ó. Se esse fenômeno prova que a generalização de que os raios de onda são retilíneos é errada, já que a parte que atinge a barreira é refletida, beleza. Enquanto os raios que atingem a fenda passam por ela, mas nem todos continuam retos, né? O que eu te falei, alguns vai ter uma parcela que vai continuar reto, vai,
mas vamos ter uma outra parte que vai sofrer um desvio, né? E aí eu coloquei, nananã. Se esta propagação acontecesse em linha reta, os raios continuariam retos e a propagação da fenda, depois da fenda, seria uma faixa delimitada pela largura da fenda, né? No caso, essa definição que eu coloquei é o seguinte: se os raios fossem se propagar em linha reta, não ia acontecer isso, né? Ia ser só um pedacinho em linha reta que iria continuar, né? Não é assim que acontece. Aí esse desvio é proporcional ao tamanho da fenda. Para o caso onde essa largura não é muito inferior ao comprimento de onda, as ondas difratadas serão aproximadamente circulares, independente da forma da onda incidente. Porque olha aqui, gente, ó, essas ondas que eu desenhei aí, que está no livro, é o que o livro chama de ondas planas, né? É essa retinha, tá vendo? Aí o que ele falou? Se esse tamanho da fenda, olha só, se o tamanho da fenda, que eu posso chamar de Dzinho, ó, se o tamanho da fenda que eu chamo de Dzinho é aproximadamente o comprimento de onda, olha aqui, presta atenção. Se essa distância que eu chamo de Dzinho é aproximadamente igual ao comprimento de onda, essas ondas que vão sair aqui vão sair circulares, tá? Ó, por causa do desvio que vai sofrer, né? Elas vão sair circulares, por mais que as ondas incidentes são planas. Então, se você ler aí na apostila, depois eu vou reformular essa escrita, né? Porque essa matéria é bem estranha. Estranha não, mas um pouquinho complicada. E aí fala o seguinte, ó. Vou repetir. Esse desvio é proporcional ao tamanho da fenda, né? Para o caso onde a largura é muito inferior ao comprimento de onda, as ondas difratadas serão aproximadamente iguais a circulares. Para que tenha difração, essa distância tem que ser aproximadamente igual ao comprimento de onda, tá? E aí, quanto menor for essa aqui, quanto menor for essa fenda, né? Maior será a difração, tranquilo? Ai. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar essa primeira parte, deixa eu botar aqui atrás. Experiência de Tominha Young. Vou mudar a cor aqui só para...
Bom, vamos lá. Entendido, né? Se você entendeu aí que os fenômenos, né, de interferência, os fenômenos aí de difração, são fenômenos que acontecem, né, são fenômenos de natureza ondulatória, eu preciso que você entenda o seguinte: a experiência de Thomas Young foi um marco, né, na história da ciência. Por que foi um marco, Elias? Porque sim, né, porque eu estou dizendo que foi, brincadeira. Foi um marco porque esse cara comprovou, né, a partir dessa experiência, que a luz é uma onda, né? Se a gente pode lá, lembra que Isaac Newton chamava de raios luminosos, princípio da propagação retilínea, né? Então, esses conceitos em si, né, dos raios luminosos em si, são adotados por Isaac Newton, né? E aí agora a gente comprova, né? É só Thomas Young que comprova que a luz é de fato uma onda. Por quê? Essa experiência de Thomas Young ficou conhecida como experiência da dupla fenda. O que ele fez? Ó, ele pegou um feixe de luz, né? Ele fez um raio de luz incidir aqui nessa fenda, beleza? Essas partes que vão incidir na superfície são refletidos, mas a que passa por aqui, ó, a frente de onda vai sofrer difração, né? Vai sofrer difração. Só que aí, olha só, teve a primeira difração aqui nessa fenda. Quando incidir aqui, ó, vão sofrer duas difrações. A princípio, né? Ó, o raio luminoso passou por aqui e sofreu difração, tá vendo? Quando ele incide aqui, sofre duas difrações. Aí eu mudei a cor. Ah, então a luz muda de cor? Não, pelo amor de Deus. Eu só mudei a cor para poder ficar mais visual, talvez, mas ficou uma bosta esse desenho. Aí me explica o seguinte: se essas linhas estão representando cristas para mim, o que é isso aqui? Aula passada, o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Esses pontos aqui não são pontos em que eu tenho, né, a interação de uma crista positiva com a crista positiva, sim ou não? Sim. Eu estou tendo aqui o fenômeno da interferência. Só que se eu fosse desenhar também os vales, ó, se eu fosse representar os vales também, ó, é porque eu só representei as cristas, né? Mas a gente sabe que a gente vai ter vale aqui. Eu vou ter aqui, ó, interferência o quê? Destrutiva, construtiva, destrutiva, interferência construtiva, destrutiva. Gente, isso é lindo. Isso é lindo e estranho. Por que isso é lindo e estranho? Porque, cara, quando Thomas Young fez essa experiência, imagine ele jogando um feixe de luz aqui amarelo, verde, sei lá, verde, que é o desenho que está na apostila. Ele jogou um feixe de luz verde, ok? Quando ele joga esse feixe de luz verde, e aí aqui, ó, aqui o que está acontecendo? Está sofrendo duas difrações, e aí vai ter o fenômeno da interferência. Se eu coloco uma tela aqui, que foi o que ele fez, ó, se ele colocar uma tela aqui para poder ver o que vai aparecer, eu não sei se você está entendendo o princípio, mas olha aqui. O que ele fez? Sofreu difração, sofreu duas difrações nesse ponto e nesse ponto, teve interferência. Sabe o que ele viu nessa tela? Ele viu nessa tela, gente, a gente está falando de luz, né? A gente está falando de raios luminosos, né? De ondas eletromagnéticas. Sabe o que ele viu nessa tela? Ele viu o que ele chamou de franjas, né? O que seriam essas franjas? Essas franjas são as interferências, né? Porque você viu aqui que a gente vai alternar, ó. A gente vai ter uma fileira de interferência construtiva, ó. Construtiva, 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 construtiva. Do lado, a gente vai ter uma fileira de interferência destrutiva. Meu amigo, lembra, interferência construtiva, ganho de energia. Interferência destrutiva, perda de energia. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter interferência construtiva alternada com interferência destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Mas como elas têm a mesma amplitude, né, porque é uma onda eletromagnética, em si, ela tem a mesma amplitude que a inicial, não é?
Perdão, não há dissipação de energia, né? Então tem a mesma amplitude. Quando tem interferência construtiva, beleza, tu vai ver um verde, né? Eu estou falando que a luz verde está interagindo com a luz verde, interferência construtiva vai dar um verde lá bem intenso, né, de luz. Mas e aonde tem destrutiva? Onde tem destrutiva é A com menos A, meu amigo. A com menos A, sabe o que acontece? A com menos A dá zero. Se você não tem energia, né, se a amplitude é zero, se essa luz não tem energia suficiente, se a amplitude dela é zero, no caso, a amplitude dela sendo zero, sabe o que tu vai ver? Tu não vai ver nada. E se tu não vê nada, tu vê como preto. E aí, meu amigo, é esse momento que eu quero que você entenda isso aqui, ó. Olha esse desenho que tá aí, tá vendo? No meu notebook, tá vendo aqui esse desenho? Esse desenho explica o que eu tô falando. Olha aqui. Olha esse desenho aí. Tá na folha que eu enviei lá no grupo lá, tá? O que mostra esse desenho pra gente? Esse desenho mostra o quê? Ele mostra que a luz, ó, o raio de luz está saindo aqui, a fonte, né, dos feixes dos raios luminosos, eles vão passar por essas duas fendas. Quando eles passam pelas duas fendas, olha o que tu via lá. Olha o que você via lá do outro lado, né? Se a luz se propagasse somente em linha reta, como passou duas fendas, era para ter duas fendas aqui. Mas ao invés de ter duas fendas, olha quantas você tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí tá vendo que você vai perder energia, né? Mas presta atenção no seguinte. O máximo de intensidade, né? É o que a gente chama de máximo central. Ó, interferência construtiva. Um verde bem forte. Aí do lado preto. O que é esse preto? Interferência destrutiva. A com menos A. Aí depois vem um outro verde. A mais A. Aí depois vem um negativo, né? Então, ou, olha só, ou menos a comunidade, a experiência da dupla fenda, a experiência de Thomas Young, você tem que lembrar que é a experiência que comprova que a luz tem comportamento ondulatório, beleza? Que a luz tem um comportamento ondulatório, beleza? Tranquilo? E agora eu vou ter que falar dessa coisa. Gente, teoria. Experiência de Thomas Young. Já caiu esse desenho aqui na prova da EAL. Esse aqui, ó. Esse desenho aqui na prova da EA já caiu, esse. Aí perguntava quais eram os fenômenos, difração e interferência. Mas eu vou te mostrar aqui outra coisa. Calma aí. Que a gente pode calcular o tamanho dessas franjas aí, né? Ou a distância entre elas. Dá para brincar muito com essa parte. Então, para encerrar, deixa eu só fazer esse último desenho da aula de hoje.
Esse desenho tinha que ser 10 vezes maior. Para ficar mais visual. Bom, gente, essa parte aqui é engraçadinha, mas vamos lá, vamos tentar entender aqui o padrão, o básico, né? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte. Dzinho é a distância entre as duas fendas, tá? Fenda F1 e F2. Dzinho é a distância entre elas. Aí, esses raios luminosos que vão passar por aqui vão sofrer difração, né? Vão sofrer difração. E aí, nessa parede, cada ponto vai ter um tipo de interferência, né? Aqui no máximo central, geralmente o máximo central é uma crista positiva, um vale positivo. Um vale positivo, perdão. Um máximo positivo ou um máximo negativo seria uma interferência construtiva, né? Então, a primeira faixa seria um verdão aqui. Como a minha luz é amarela, nesse caso, seria um amarelão aqui bem forte. Aí depois vai vir o primeiro mínimo secundário. Depois o primeiro máximo, o segundo máximo central. A gente vai alternar, né? A gente vai alternar. Vou ter um construtivo, destrutivo, construtivo, destrutivo, construtivo, destrutivo, construtivo, destrutivo. Vai alternando. Você vai ver franjas claras, né? Que são de máxima de intensidade, de interferência construtiva, e você vai ver mínimos de intensidade, que é interferência destrutiva, que é, né, quando você vê o pretinho ali. Então vai ficar amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo, preto. Se nesse ponto você quiser saber qual é o tipo de interferência que você tem, você consegue colocar isso em função das distâncias, tá? Esse aqui é o máximo central, né? O primeiro máximo central. Aí depois vem o secundário, aí depois vem o terceiro, quarto, quinto e por aí vai, tá? Aí ele vai falar primeiro mínimo. Primeiro mínimo é esse aqui, né? É a primeira interferência destrutiva. Segundo máximo, aí já é aqui, a segunda interferência construtiva e por aí vai, né? E se a gente colocar um eixo aqui positivo, como aqui sendo zero, né? Lembra lá na semana passada? Lá na semana passada, a diferença de caminhos era um K, que era o nosso parâmetro, né? Lambda sobre 2, lembra disso? Então, olha só, eu peguei essa distância desse raio e esse raio, tá? Eu tracei uma reta paralela porque a definição da teoria diz, né, que se esse ângulo for muito pequenininho, esses raios aqui são próximos de serem paralelos, tá? Eles são próximos de serem paralelos. Para que essa ideia aqui seja válida, Dzão tem que ser muito maior do que Dzinho, tá? Como assim? Essa distância aqui dos anteparos, né, do anteparo até a fenda, né,
esse Dzão aqui, que é a distância da parede em si, né, onde você está observando a interferência, e Dzinho é a distância entre as fendas. Essa distância é muito grande para você considerar, forçar a barra e dizer que esse ângulo é muito pequenininho para que esses raios sejam próximos de serem paralelos. Porque para um ângulo pequeno, a gente pode dizer que esse ângulo rosa, né, vou chamar seno de θ, é aproximadamente igual a tangente de θ. E aí, olha só para esse triângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo aqui. Quem é a tangente de θ aqui? A tangente de θ aqui nesse triângulo, ó. Aqui é o ângulo rosa, são iguais, ó. Tangente de θ não vai ser y sobre dzão? Então, olha aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Tangente de θ é y sobre dzão. Y é a distância do ponto central até o ponto que você está analisando, né? E dzão é a distância das fendas até o anteparo. Tranquilo? Quem seria o seno de θ? O seno de θ é ΔX, ó. Esse triângulo agora aqui pequenininho, ó. Nesse triângulo pequenininho, o seno de θ é ΔX, que é a diferença de caminhos. Por exemplo, aqui tem 5 metros e aqui tem 5,1, né? Então, esse ΔX seria 0,1, que é a diferença de caminhos, é o ΔX. Vai ser ΔX sobre D. ΔX é a diferença de caminhos, que a gente já sabe, né, em relação às fontes, né, que é F1 e F2, onde acontecem os pontos de difração, que segundo o princípio de Huygens, esses pontos aqui são como se fossem novas fontes, né, sobre Dzinho. Tranquilo? Só que se esse ângulo é pequenininho, né, eu posso dizer que o seno, né, é aproximadamente igual a tangente de θ. Então, eu vou igualar, né, y sobre dzão é igual a ΔX sobre Dzinho. Tá? E aí a geometria pura, né? O K é o nosso parâmetro, tá bom? Como o K é o nosso parâmetro, eu posso colocar o seguinte: ΔX. ΔX não é K vezes lambda sobre 2, lembra disso? ΔX não é K lambda sobre 2? Deixa eu só ver aqui quem eu vou isolar. Acho que eu vou isolar o Y, né? É o Y, isso aí, tá certo. Bom, então vou substituir aqui para isolar o Y. Vai ficar assim, Y é ΔX vezes Dzão sobre Dzinho, né? Só que o meu ΔX é quem? O meu ΔX é K lambda sobre 2. Então, vou substituir aqui, né? Então, esse Y, que é o ponto onde você vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva, vai ser K lambda vezes Dzão sobre 2 vezes Dzinho. Ou, como aqui é a mesma onda, né? É aquela interferência em fase. Ó, em fase, para os valores de K sendo par, né? 0, 2, 4, 6 e por aí vai, né? Para os valores de K sendo par, é interferência construtiva, lembra? Ó, vou botar aqui. Construtiva. E a destrutiva são para os valores de K sendo ímpar, né? 1, 3, 5, 7. Tranquilo? Então, olha só, quem é o Y? Y é o ponto onde vai haver uma interferência construtiva ou destrutiva em relação ao central, né? Tem livro que bota aqui como 0, para cima o K sendo positivo e para baixo o K sendo negativo, né? Seria mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e por aí vai. Mas, importante que você entenda, quando K positivo, interferência construtiva. Lambda, você já conhece, que é o comprimento de onda. Dzão é a distância do anteparo, né, até as fendas. Dzinho é a distância entre as fendas. Então, essa relação Y aqui, por exemplo, ó, tu tem lá o central, aí ele fala assim, ó, a 2 metros de distância do central. A 2 metros de distância do central, qual vai ser a interferência? Você teria que descobrir o K, né? Ele ia te dar a distância entre as fendas, que é o Dzinho. Ele ia te dar o Dzão, que é a distância da fenda até o anteparo. E o comprimento de onda. Descobri o K. Ah, encontrei o K2, encontrei o K-2, encontrei o K6, 8, 10, 12. Você encontrou o K positivo? Se você encontrou o K positivo, não, perdão. Você encontrou o K sendo par? Se o K for par, então você sabe que é interferência construtiva. Se o K é ímpar, você já sabe que a interferência é destrutiva.
Beleza? Então, gente, essa matéria é muito chatinha, tá? Muito chatinha em si. Deixa eu te falar uma coisa. Na prova da EAR, não me recordo de ter visto cair essa equação diretamente. Já vi a interpretação disso, né? Falando aí das franjas claras e franjas escuras, falando das franjas claras sendo as interferências construtivas de ganho de energia, em que você vai ver lá a luz bonitinha. Já vi isso cair de forma teórica, mas, né, tudo é possível, isso é matéria do edital, tá bom? Saber identificar os pontos em que nós vamos ter interferências. Vamos lá. Dúvidas, mágoas e lamentações, esse é o momento. Alguém quer falar alguma coisa? Suave? Posso seguir? Vocês estão aí, né? Tu vê pelo meu zoom, né? Ó, tá pertinho agora, não tá, Vitor? Quando eu dou zoom, dá zoom pra vocês também, né? No Meet é que isso não acontece. Beleza, vou falar só um pouquinho de acústica aqui e a gente encerra a aula de hoje. Só o comecinho de acústica. Aí na semana que vem a gente termina.
Bom, galera, vamos lá. Então, né, passado esse martírio aí, né, passado essa parte mais obscura um pouquinho da matéria, né, nós fomos para uma parte que sempre está presente nas provas, tá? Se não tiver na prova questão teórica de acústica, tem questão de óptica, né? Sempre assim, né? Ou eles ficam alternando entre questões teóricas de um assunto e questões teóricas de outro assunto. Mas vamos lá, acústica, né? Quando vamos começar a falar de acústica, na semana que vem vamos falar de tubos sonoros, efeito Doppler, corda vibrante. Mas hoje, né? Hoje, quando eu volto a falar de acústica, eu só quero falar exclusivamente do som, tá bom? E eu quero falar do som em si. E o som, ele é uma onda. Isso. Três características que você já sabe do som. O som é mecânico, longitudinal e tridimensional. Lembra disso? Por que ele é mecânico? Ele é mecânico porque ele precisa de um meio para se propagar, beleza? Ele precisa de um meio para se propagar, então ele é uma onda mecânica. Tranquilo? Ele é longitudinal. O que é longitudinal? Alguém lembra? Lembra, Vitor, o que é uma onda longitudinal? Alguém? Pode falar de novo, mestre, por favor. O que é uma onda longitudinal? É aquela que você desenhou aquele tipo uma mola, que ela tem vibração, né? Os dois lados. Eu só lembro isso. Olha só, longitudinal e transversal, né? Ou ela é longitudinal, ou ela é transversal, ou ela é mista, né? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu te falar uma parada. Por exemplo, o som não é polarizado porque a polarização é você trazer a onda para uma única direção. E o som já tem isso. Como assim? Vou te explicar. A onda, né, independente do que ela seja, ela tem dois movimentos. Ela tem um movimento de vibração, ela tem um movimento de vibração e ela tem um movimento de propagação, que seria o deslocamento da onda, né? Ó, olha aqui, minha mão, o que ela está fazendo? Ela sobe e desce, ela vibra na vertical, mas ela se desloca na horizontal. Quando ela vibra numa direção e se propaga em outra, ela é uma onda transversal. O que é transversal, né? Geralmente, pega essa rua transversal, é uma rua que corta, né? É uma rua perpendicular em si. Então, onda transversal, né, os raios luminosos, as ondas eletromagnéticas são transversais, porque eu tenho a vibração numa direção e a propagação em outra, beleza? Agora, a longitudinal, tu falou que eu fiz o desenho da mola, né? A longitudinal é aquela em que ela vibra, ó, ela vibra numa direção e ela também se propaga nessa mesma direção. Então, ó, ela vibra na horizontal e ela se desloca na horizontal. Beleza? Então, vibração e propagação estão na mesma direção. Por isso que o som é uma onda longitudinal. Tranquilo isso? Beleza? Então, Show, mestre, show. é mecânico porque precisa de um meio material, né, sólido, líquido e gasoso. Vale lembrar, né, de novo, que para essa onda mecânica, né, para o som no caso aqui, né, a velocidade nos sólidos é maior do que a velocidade nos líquidos, que é maior do que a velocidade nos gasosos. Isso não é válido para a eletromagnética não, tá, Vitor? Lembra que na eletromagnética é N igual a C sobre V, que a gente viu semana passada? Índice de refração é velocidade da luz no vácuo. Olha só, para a onda eletromagnética, a maior velocidade que ela tem é no vácuo. Depois, quando muda para a água, para o vidro, para o óleo, a velocidade vai diminuindo. Agora, aqui não. Aqui nas ondas mecânicas, a velocidade do som é maior do que a velocidade dos líquidos, que é maior do que a velocidade dos gasosos. Beleza? Então, é uma onda mecânica, é uma onda longitudinal e tridimensional. Ó, aqui de cabeça, eu lembro de alguns valores que a IAR já adotou para a velocidade do som. Por exemplo, no ar é clássico adotar 340 metros por segundo. No ar é clássico adotar esse valor, 340 metros por segundo.
Na água, eu já vi na água como 1450. Na prova da IAR mesmo, eu já vi a velocidade do som na água como 1450. Já vi uma bigorna de ferro de 3.500, 3.400, eu não lembro agora, mas acho que era 3.500 ou 3.400 aí. Isso é só para te dar exemplos em que eles consideram que a velocidade do som nos sólidos é maior do que a velocidade no líquido, que é maior do que a velocidade nos gasosos. Beleza? Então é mecânico, longitudinal. Mestre, Oi, bebê. na prova eles dão esses valores de velocidade, assim, pra gente, no caso, tipo assim, pediu a conta, aí eles vão jogar esse valor? Eles vão te dar o valor. No meio que você se encontra, a velocidade é essa. Ou, né? Entendi. Ou eles vão dar uma forma de descobrir. Lembra que vê a lambda vezes a frequência? Ele pode te dar o comprimento de onda e te dar a frequência, por exemplo. Pô. Entendi. Outra forma de te dar também, que eu já vi na prova da IAR, ele não deu a velocidade, mas dava para descobrir. Por exemplo, eu estou falando aqui, vamos supor, né? E eu escuto o eco. Sei lá, só tem uma parede a 10 metros de distância. E eu escuto o eco em meio segundo. Sei lá, um exemplo. Já dá para calcular a velocidade, porque tu tem a distância e o tempo. Velocidade média, né? Espaço pelo tempo. A gente sabe que a velocidade do som das ondas em si, em um único meio, ela é constante, né? Então eu posso fazer velocidade espaço dividido pelo tempo. Entendeu isso? Entendi, mestre, valeu. Essas são as duas formas clássicas de te darem isso, né? V igual a lambda vezes a frequência, velocidade espaço pelo tempo, e também tem a equação de Taylor, né? A equação de Taylor acho que a gente viu há 2 semanas atrás. Lembra da equação de Taylor? Se ele te dá uma corda, é a tração raiz, no caso, raiz da tração na corda, dividido pela densidade linear. Lembra disso também? Aham. Ótimo. Então vamos lá. Além dessas três características, além dessas três características, né, que é mecânico, longitudinal e tridimensional, a gente tem outras três características para o som. Quais são as outras três características para o som? O som ele tem, né? Ele tem uma altura, ele tem uma intensidade, ele tem um timbre, tá? Eles chamam até de características fisiológicas do som, que definem o som, tá? Essas qualidades ou características fisiológicas, altura, intensidade e timbre. Altura, intensidade e timbre. Show? Vamos lá. Sabe quando teu vizinho tá lá no último volume, escutando lá o som, né? Lá no último volume, aí tu chega lá para ele e fala assim, mano, o teu som está muito alto. Então, tá errado. Não é assim que se define fisicamente. O som dele não está alto. O som dele está de muita energia, o som dele está de muita intensidade. Você pode dizer que o volume está alto, né? O volume está muito alto, aí beleza. Mas se você disser o som está alto, está errado. Por que está errado? Porque tá. Porque a altura do som tem a ver com a frequência. E aí eu criei um link aqui para você. Na física, o que é um som alto? Um som alto é um som de alta frequência. É um som agudo. Quanto mais agudo, mais alto o som, beleza? Aí eu dei um exemplo em MC Melody, né? Eu lembrei do falsete aí que ela fazia alguns anos atrás, né? Mas um som alto é um som de alta frequência, é um som agudo, beleza? Exemplo, MC Melody. Então a altura do som tem a ver com o quê? Com a frequência. Sabe quando o cara fala assim, aumenta uma oitava, quanto mais o som vai ficando agudo, maior é a frequência, maior é a altura dele. Tranquilo? Som baixo. O que é um som baixo? Um som baixo é um som de baixa frequência, é um som grave. Um exemplo disso seria o falecido MC Catra, né? Uma voz grave. Aí eu posso criar duas coisas aqui para fazer uma pegadinha, né? Uma pegadinha idiota para te fazer pensar. Olha a afirmação que eu vou fazer. Imagina a MC Melody chega para amiga dela no ouvido, né? Bem no ouvidinho, chega assim e fala assim, ó, amiga, conversando assim no ouvido, cochichando. Aí a amiga dela vai falar assim, nossa amiga, sua voz é tão alta. Essa afirmativa tá certa, né? A voz dela é alta. Por mais que ela esteja cochichando ou gritando, a voz dela é alta, né? Porque é uma voz aguda. Agora eu vou te dar o contrário dessa pegadinha idiota, né?
Imagina a MC Catra, quando ele era vivo, gritando com o 79º filho dele, né? Ô, moleque, não sei o que, gritando. Ele está gritando, aí o filho dele vira para ele e fala: pai, sua voz é tão baixa. Tá certo ainda assim, né? Porque uma voz baixa tem a ver com a voz dele ser grave. Não tem a ver com ele estar gritando ou não. Entendeu a ilustração, né? A ideia que eu quis passar, né? Seria uma pegadinha interessante, né? Uma pessoa com a voz aguda falando, né? Cochichando, né? De baixa intensidade, e uma pessoa com uma voz grave, né? Uma voz baixa, porém ela tá gritando, né? Para fazer uma pegadinha de prova. Enfim. Então a altura tem a ver com a frequência, um som alto, um som agudo. Exemplo, MC Melody, um som baixo, baixa frequência, som grave. Aí lembra aqui, ó, tudo isso aqui é som, tá? Mas você, ser humano, um ser humano normal, só consegue ouvir, ó, só consegue ouvir de 20 Hz até 20.000 Hz. É o que a gente chama de som audível. Então, o som é audível para a gente de 20 Hz até 20.000 Hz, tá? Abaixo de 20 Hz de frequência é o infrassom, não é audível para você. O seu aparelho auditivo não é sensível a essa vibração, beleza? E acima de 20.000 Hz é um ultrassom. Esse ultrassom, seu ouvido também não é sensível a frequências maiores do que 20.000 Hz. Beleza? Tranquilo? Bom, então isso aqui é a altura, né? Intensidade, né? Intensidade, coloquei aqui entre aspas, né? Tem a ver com volume. Então, quando você aumenta a intensidade, você está aumentando o volume, né? Aumentando o volume, você está aumentando a intensidade, você está deixando o som mais intenso, né? Você está deixando o som até mais forte, né? Eu vou até colocar isso aqui, né? Que alguns livros botam, né? Forte e fraco, né? Forte ou fraco. Então, a intensidade tem a ver com o som ser forte ou fraco, se o som tem muita energia ou pouca energia de vibração. E aí, vamos lá. Forte ou fraco, volume, amplitude. Tá, vamos lá. Como é que a gente calcula a intensidade do som? A intensidade do som, ó, a intensidade sonora, né? Ela é calculada por potência sobre área. Potência, né? Em watts. Já foi no shopping, nas Casas Bahia, sei lá, nem lembro mais os nomes das lojas. Tem tanto tempo que eu não vou. Tem Casa Bahia, tem mais que Ponto Frio, Ricardo Eletro, sei lá, né? O Vitor é rico, ele só compra na Polishop, né? E aí ele foi na Polishop e ele foi comprar um aparelho, foi comprar um microsystem, né? E aí chegando lá, ele escolheu aquele de 4.000, sei lá, 5.000, 10 watts por metro quadrado, né? Até uma vez eu me lembro que eu fui no Nordeste, né, visitar minha família lá, e aí um primo meu falou assim: primo, vamos comigo que eu vou lá comprar um som. Aí eu vou embora. Aí a gente foi. Quando chegou lá, ele falou: eu quero esse aqui de 4.400 watts de potência. Aí eu falei: mas por que tu queres este? Aí ele disse: eu quero este porque este aqui é muito forte, é porradeiro. Esse aqui vai perturbar a casa do vizinho. Aí eu falei: porque ele é muito forte, né? Ele tem muita energia. Ah, entendi. Mas lá na descrição do som tava 4.400 W por m quadrado, né? É watts por metro quadrado. Enfim, então a intensidade do som é watts, é potência, né? Potência, eu não sei se você lembra, mas é energia sobre tempo, poderia botar também aqui, né? E A é a área, né? É a área da superfície. Só que o som não é tridimensional. Alguém sabe aqui a área da superfície da esfera? Se o som vai se propagar tridimensionalmente, né? Igualmente em todas as direções,
eu tô falando aqui, né? E aí a pessoa, meu irmão tá lá no quarto, não sei se ele está ouvindo, né? Ou a pessoa que tá lá no quintal, a pessoa que tá na rua, não está me ouvindo. Por que que ela não está me ouvindo? Ela não está me ouvindo porque o som não teve energia suficiente para chegar até lá. Ou seja, o que foi acontecendo? Foi tendo perda de amplitude, foi tendo perda de intensidade, tá? Foi tendo perda de energia, beleza? Então, quando a amplitude vai diminuindo, são sons de amplitudes diferentes, de intensidades diferentes, de energias diferentes, ok? Então, mexer na amplitude, mexer no volume, deixar o som mais forte ou mais fraco, é mexer na intensidade sonora. Beleza? Tudo bem? Bom, nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora é 10 vezes log de I sobre I0. Aí é diferente. Uma coisa é perguntar a intensidade, que é watts por metro quadrado, e outra diferente é perguntar o nível de intensidade. O nível de intensidade é só você ver pela unidade de medida, né? Se estiver perguntando em Bel, decibel, é nível de intensidade. Se estiver perguntando em watts por metro quadrado, é watts. Watts por metro quadrado é intensidade, beleza? Então, olha só, não sei se você já viu isso na Mate 1, né? Mas o nível de intensidade é 10 vezes o log de I sobre I0. I0 é o limiar de audibilidade, é a menor intensidade sonora audível por um ser humano, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, beleza? Então, esse valor aqui de baixo, I0, é um valor fixo, que já caiu na IAR algumas vezes, ele te dá esse valor na prova. E I é a intensidade, que geralmente você tem que descobrir. Se você for pegar o tópicos da física ou algum livro, ele bota só log de I sobre I0 para você achar em Bel, tá? Mas eu já multiplico por 10 para você encontrar em decibel. Então, você encontra em decibel da forma como eu estou escrevendo, tá? Você encontra em decibel, que é 10 vezes log de I sobre I0. Show? Tranquilo até aqui? Beleza, né? Por último, o timbre. O que é o timbre? Se eu tenho dois sons, né? Eu tenho dois sons emitidos aí de mesma frequência, de mesma intensidade, de mesma velocidade, no mesmo meio, mesmo comprimento de onda, tudo igual. Se for tudo igual, ainda assim você é capaz de diferenciar. Por exemplo, isso já caiu na ar falando do violão e do violino, falando do piano e do saxofone, da flauta e do saxofone, do, sei lá, né? Pensa em instrumentos de corda aí, né? Do violoncelo até o violino, né? Da flauta transversal até o saxofone. Né? Enfim, instrumentos aí a partir do mesmo princípio, né? Instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Você, mesmo que eles estejam emitindo a mesma nota musical, ou seja, a mesma frequência, mesma nota musical, mesma frequência, com o mesmo volume, na mesma caixa de som, no ar, tudo é igual, ainda assim você percebe a diferença. Você percebe a diferença que um é o violão e outro é o violino. Você percebe a diferença que um é a flauta e outro é o saxofone. Por quê? Porque esses instrumentos, eles geram, né, formas de vibrações diferentes. Então, as formas de vibrações sendo diferentes, são timbres de voz diferentes, timbres de sons diferentes. Ok, então a forma da vibração é o timbre. Você precisa ter bem claro, porque isso é questão teórica da prova da IA, você não pode perder, né? Mas você tem que ter bem claro que o som, né, ele tem 3 características básicas, que é ser mecânico, ele é longitudinal e ele é tridimensional. E quando a gente fala das características fisiológicas dele, das características que definem o som, a altura, intensidade e timbre. A altura, intensidade e timbre. A altura, intensidade e timbre. Ok? Tá ok? Tá ok? Ai, meu nariz. Que saco, meu nariz. Bom, vamos para a apostila.
A apostila não, a lista que eu deixei para semana passada, né, Leque? Ah, leque, 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 leque. Vamos. Level 1. Level. Level 1. Level 1, questão 5. Level 1, questão 5. Já fiz? Nem sei se eu fiz essa questão 5 aí do level 1. Vê se eu fiz. Abra uma folha aí. Se alguém puder botar... Puser. Que bexiga é puser, né? Se alguém puder colocar lá no Grups. Lembrar lá que eu enviei a lista de semana passada. Mestre, o senhor não mandou a da semana retrasada. Lembra que o senhor tinha falado? Ah, é, né? De Ondas parte 1, não é isso? Aham. Eu não lembro se eu cheguei a te mandar mensagem, mas o senhor tinha falado que ia mandar, o senhor esqueceu. Perdoe-me. Vou ver se consigo mandar hoje ainda. Beleza. Eu vou aproveitar para mandar logo de semana retrasada e da semana que vem, né? Eu já comecei a acústica também. Então tô te devendo 2 listas. Bom. Vacilão. 5. Um dos mais célebres acidentes, né? O que é um acidente célebre? Um acidente de celebridade? Famoso, né? Deve ser isso que ele quer dizer, né? Um dos acidentes mais famosos envolvendo uma ponte pênsil aconteceu com a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, em 1940. Conclusões sobre as causas do acidente afirmam que os ventos deram origens a oscilações laterais de torção. Essas oscilações tiveram a infeliz coincidência de possuírem a mesma frequência natural das oscilações verticais da ponte. Não sei se você entendeu, mas ele está falando que que o vento tem a mesma frequência de vibração da ponte. E aí o vento começou a incidir na ponte e eles vibravam iguais, né? Ó, a frequência de vibração do vento é igual à frequência de vibração da ponte. Então tem uma onda que é provocada pela vibração do vento e a vibração da ponte, elas estão se sobrepondo, né? Na verdade, elas estão se encontrando. O que eu tenho aí? O que explica isso? Interferência construtiva. Isso é o fenômeno da superposição. Mas vamos lá. Essas oscilações tiveram a infeliz coincidência de possuírem a mesma frequência natural das oscilações verticais da ponte. O princípio físico que explica esse fenômeno é letra D, da superposição. Reflexão não é em si de volta, refração é mudança de meio, não tem nada, não está fazendo ênfase a uma onda mudando de um meio para o outro. Princípio de Huygens só fala da frente de onda, que cada frente de onda se comporta como uma nova fonte da onda original, né? Enfim, então gabarito letra D de jeans, superposição. Essa aqui eu já fiz, essa aqui eu já fiz também. 8. 8 fala o seguinte, o SE. Na figura a seguir, na figura a seguir, C é um antêparo e SO, S1 e S2, deve ser S0, S1 e S2, são fendas nos obstáculos. Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Gente, o primeiro fenômeno que você tem que observar é a difração, né? As ondas planas que incidem lá, onda incidente, essas frentes de ondas aí, elas são transformadas em ondas circulares, né? Ou seja, está contornando o obstáculo, é o que a gente chama de difração. Só que olha só, olha lá na parede, máximo, 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 máximo. Tá vendo aí que só tem máximo? Por que só tem máximo? Porque ele só representou as cristas, né? Então ele só está mostrando aí as interferências construtivas. Esses máximos são interferências construtivas. Então calma aí, já estou falando que é interferência. Então a única opção aí possível aí é difração e interferência. Gabarito letra B de Brasil, tá? Na figura não está representado nem reflexão, nem polarizar. O
Porque polarizar é pegar as dimensões de uma onda e trazê-las para uma onda unidimensional. Somente ondas transversais podem ser polarizadas, tá? Que são as ondas eletromagnéticas, né? Ondas sonoras não são polarizadas. Ó, 10 fala assim: o fenômeno ondulatório no qual a onda consegue contornar um obstáculo é chamado de... Pô, gente, o fenômeno ondulatório no qual uma onda consegue contornar um obstáculo é chamado de... Letra C de cabrito. Letra C de cabrito, difração. Safe. Calma. Olha 14, lá do nível 2. 14, da IAR também, ó. 14 do nível 2. 14 do nível 2, leque. 14 do nível 2. Ai. É 1 e 3. Tá, vamos lá. Qual que eu falei? Deixa eu ver aqui. Me perdi aqui no... Letra D, Vitor Nagari. 14. Durante os cercos realizados aos castelos na Idade Média, costumavam-se colocar barris com água do lado interno das muralhas. O objetivo era detectar, por meio das ondulações da superfície da água, a escavação de túneis para entrar no castelo. Dentre as alternativas a seguir, pode-se afirmar corretamente... Tu botou letra D? O aumento da amplitude das ondas formadas na superfície da água não indicava maior proximidade da escavação ou maior intensidade da escavação. Não, mano, essa é falsa. Porque o aumento da amplitude não é o aumento da energia. Se eu tô mais próximo de você, você não vai ouvir o som com mais intensidade do que uma pessoa... Tu senta lá pertinho de mim, lá na primeira fileira. Tu não escuta o som de mais intensidade do que a pessoa que tá lá no final? Escuta, pô. Então indica maior proximidade, sim. Indica maior proximidade, maior intensidade. Sim ou não? Ah, tá. Beleza. Então essa é falsa. Letra C. A diminuição da amplitude nas ondulações formadas na superfície da água indicava com certeza maior aproximação. Não. Não é a diminuição, né? É o aumento. O aumento da amplitude indicaria, sim, uma maior proximidade. Então essa é falsa também. Letra B.
A frequência observada nas ondulações formadas na superfície da água não é a mesma da escavação, é a mesma. Sabe por que é a mesma, Vitor? Porque é refração, né? Eu tenho um cara batendo na parede, que vai passar no chão, né, no caso. Ele tá batendo no chão, no barro, tá fazendo a escavação, né? E aí muda para o barril, muda para a água, eu tô tendo mudança de meio. Mudança de meio é refração da vibração, né, da onda em si. Porém, na mudança de meio não tem mudança de frequência, lembra? Só muda de frequência quando? Só muda de frequência quando a gente nem estudou isso ainda, mas é em cordas vibrantes, é em efeito Doppler. A gente ainda não viu nenhum fenômeno em que a frequência muda. Tá bom? Beleza? Então, com isso, sobra a letra A. A frequência observada nas ondulações formadas na superfície da água é a mesma da escavação. Beleza? Deixa eu encerrar aqui a gravação.